Todas as vezes que eu falo para alguém que eu sou uma pessoa conservadora, sobretudo se a pessoa for alguém de esquerda, ela vai dizer: mas você quer conservar o quê? Conservar a miséria? Conservar a desigualdade? Conservar a pobreza? Você quer conservar o que tá ruim? Mas será que é isso mesmo que eu quero conservar? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Um primeiro ponto que precisa ficar claro na compreensão do que é o conservadorismo é justamente saber o que ele não é. Então, assim, o conservadorismo não tem a ver diretamente com religião. Não é porque você é conservador que você é religioso. Você pode sim ser religioso e ser conservador, mas você também pode ser religioso, pode ser cristão e progressista. Eu posso achar isso uma contradição em termos, mas isso existe. Existem cristãos que são progressistas e existem cristãos que são conservadores. Assim como há também ateus que são conservadores e ateus que são progressistas. Então, não é a ligação intrínseca com uma religião que faz uma pessoa conservadora ou não. O conservadorismo é algo que está para além das crenças religiosas, porque não tem a ver com moralidade, ou pelo menos não tem a ver com algum tipo de moralidade estrita ou restrita, e muito menos com aquilo que a gente convencionou chamar de moralismo. Então eu não sou conservador porque, sei lá, eu sou contra o aborto, eu sou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é isso, tá? Então eu posso ser contra essas coisas por ser cristão. Agora, não necessariamente eu sou contra essas coisas por ser conservador. Você pode encontrar pessoas que são conservadoras e que são pessoas sem religião e que não veem problemas em coisas que cristãos ou religiosos podem ver. Então, não tem a ver com religião. Também não tem a ver com moralidade, como eu disse. Então, quer dizer, você não é conservador porque você tem posições morais específicas, porque você tem posições morais que gostam ou desgostam de determinadas coisas. Então, o conservadorismo não é um tipo de moralidade. E acho que um outro ponto também importante de se dizer a respeito do que o conservadorismo não é que ele não é essencialmente uma visão política, tá? Então, quando as pessoas falam de conservadorismo hoje, sobretudo hoje em dia, no mundo atual, elas fazem associações políticas. Ah, você é conservador porque você apoia o Bolsonaro, você é conservador porque você gosta do Donald Trump, você é conservador porque você é algum tipo de reacionário, como esses caras são, ou como esse ou aquele político é. Então, o conservadorismo não é essencialmente uma visão política ou, menos ainda, político-partidária. Muito menos é uma ideologia, muito menos tem aquelas visões que são mais ou menos limitadas a respeito da realidade e que visam, a partir dessa visão limitada, construir um mundo futuro sem determinadas coisas que consideram ruins ou não, né? Isso é o que eu chamo aqui nesse momento de ideologia. Então, o conservadorismo não é isso. Ele é, na verdade, uma visão de mundo. Ele é uma disposição. Ele é uma maneira de enxergar a realidade. Então, todo conservador, ele não pensa necessariamente em como conservar ou mudar tais ou quais coisas. Ele sempre vai fazer uma avaliação de acordo com a circunstância. O que um conservador, em tese, pensa? Ele pensa que as coisas que são importantes, as coisas que são importantes para ele, pelo menos, aquelas coisas que ele conhece bem, aquelas coisas que ele ama, aquelas coisas que ele tem uma profunda relação, ele tem uma tendência de querer conservar essas coisas. Isso não significa que ele vai conservá-las para sempre, que não vai haver um momento em que ele vai precisar romper com alguma coisa que ele considera boa e que em algum momento ele perceba que não é tão boa assim ou que às vezes é ruim. Então, um conservador ele não está necessariamente ligado às coisas de maneira definitiva e estanque. Agora, aquelas coisas que ele conhece bem e que ele ama, né, que ele tem um profundo conhecimento e ligação, ele tem uma tendência de querer preservá-las. Óbvio que você também vai encontrar basicamente dois tipos de conservadores. Há sim aquele tipo que é o tipo imobilista ou mesmo reacionário. O imobilista é aquele que não quer que nada mude. E o reacionário é aquele que quer que as coisas retrocedam, né? Ah, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, né? E há aquele outro tipo de conservador, que eu consideraria um conservador prudente, que ele está mais ou menos aberto às circunstâncias da realidade.
Então, eu sempre digo que você ser conservador é você ser prudente na maneira de ver o mundo, na maneira de ver o modo como você age no mundo e o modo como a política age no mundo, ou como os políticos devem agir no mundo. Um político prudente, ele é aquele que vai analisar as circunstâncias, sobretudo as circunstâncias de longo prazo, em que ele vai tentar implementar as coisas que ele quer fazer no seu governo. Então, um governante conservador, ele não é um estabanado. Ele não quer mudar as coisas pela própria vontade, porque ele gosta, porque o partido dele determina, ou porque o seu grupo político assim quer. Ele sempre vai olhar a circunstância como um todo e nunca deixar de considerar, obviamente, aquilo que já aconteceu, o passado. Porque o mundo, para um conservador, ele não chegou ao que chegou fortuitamente, mas por uma série de ações de pessoas que viveram e pessoas que cometeram erros e que acertaram. Então, o mundo, ele é uma continuação, ele é uma continuidade que liga passado, presente e futuro também. Então, um conservador, ele não é propriamente alguém que tem uma visão política específica. Ele é alguém que enxerga o mundo de determinado modo, e esse modo é pautado pela prudência, pela antecipação de cenários, pela visão do passado, por averiguar, né? Nós estamos sempre, como diz, se eu não me engano foi Edmund Burke que disse isso, nós estamos, ou ele reproduziu, né, esse sentido, nós estamos sempre assentados no ombro de gigantes, de pessoas maiores do que nós, pessoas mais célebres do que nós, pessoas mais fortes do que nós e mais inteligentes do que nós, pessoas que viveram antes da gente e que nos asseguraram a vida até esse momento, né? E eu posso partir desse princípio falando dos meus pais, falando dos meus avós, falando das pessoas negras que vieram para o Brasil, por exemplo, escravizadas lá no século XVI, XVII, que resistiram aqui por séculos, até que a minha família pudesse se consolidar em alguma medida, também, digamos assim, oriunda dessa tradição construída por essas pessoas que foram trazidas para cá forçadas. Então, uma tradição se construiu que atravessou o Atlântico, cheia de pressupostos, cheia de cultura, cheia de medos, cheia de intrepidez, e aqui se assentou e ajudou a formar o que a gente chama de cultura brasileira. Então, eu digo que conservadorismo é também ancestralidade, é você olhar para o passado, é você olhar para os seus antepassados, para as pessoas que vieram antes de você e asseguraram a você a sua vida e a sua permanência. Então, é óbvio que existem coisas que o conservador vai querer preservar e vai lutar por preservá-las. Mas o conservador, ele nunca é uma pessoa que se nega a enxergar a mudança quando ela se impõe. Então, todo conservador, diante da inevitabilidade de uma mudança, ele vai ponderar e ele vai compreender o melhor momento para se aplicar essa mudança. E de repente, se essa mudança não é boa num determinado momento, ele vai dizer que é melhor não fazer agora. Então não está ligado a uma visão específica, e nesse sentido você pode tentar avaliar os políticos que você considera conservadores, se eles agem dessa maneira. Se a maneira deles agirem politicamente tem a ver com isso. Se o Bolsonaro, se o Trump, se aquelas pessoas ligadas a esses dois políticos que hoje são aí vistos como grandes expoentes do conservadorismo, né? Se eles são de fato ligados a essa tradição, se a maneira como eles agem no mundo, na sua maneira de fazer política, tem a ver com essa tradição. Essa avaliação só pode ser feita por quem conhece os fundamentos do que é o conservadorismo. E é óbvio que o conservadorismo não é só uma tradição, digamos, europeia, não é uma coisa que veio lá de fora e aqui no Brasil, pessoas como eu, né, e outras aderem a uma visão que vem de fora para dentro. Não. No Brasil nós também temos tradição, nós também temos pessoas que são conservadoras nos mais variados graus. E não é porque na maior parte dos casos, né, os europeus é que formularam teorias a respeito de conservadorismo, que no Brasil nós não temos uma tradição conservadora. Não, nós temos sim. Nós temos uma tradição, tanto aquela que é legatária dessas ideias que vieram de fora, quanto aquelas que foram se reconhecendo conservadoras aqui no Brasil e falando sobre isso. Então você pode entender o conservadorismo, por exemplo, entrando no Valete Plus. Se você apontar sua câmera aqui para o QR Code que está em algum lugar da tela, ou mesmo na descrição aqui, né, o link que está na nossa descrição do vídeo, você vai entrar num mundo que tem muito de conservador ali. Não só
mas tem muitos autores, muitos influenciadores, muitos formadores de opinião, muitos pesquisadores ali que têm uma perspectiva conservadora. E que eles próprios são autores daqueles textos, daqueles vídeos, daqueles áudios, daqueles podcasts como os que eu gravo lá na minha área exclusiva, né? Então nem sempre eu estou reproduzindo o pensamento que vem de fora. Eu faço isso também. Mas muita coisa que eu produzo a respeito daquilo que eu penso, das coisas que eu vejo e do modo como eu enxergo o mundo. Então, assinando o Valete Plus, você vai ter contato com essa tradição conservadora ressignificada para os tempos atuais, com autores, com influenciadores, com formadores de opinião que estão produzindo conteúdo agora. E ainda vai receber de brinde, olha aqui, uma revista Valete, uma outra revista que você vai encontrar muito desse espírito, dessa percepção e dessa tradição conservadora. Não só, né? Você tem aqui textos que não são propriamente conservadores, nem mesmo de direita, se aproximando da revista Valete, então você vai ganhar de brinde, entrando no Valete Plus, hoje mesmo, uma revista Valete. Então, seguimos aqui com o nosso vídeo. Então, uma tradição conservadora brasileira passa por enxergar no Brasil aquelas coisas que são importantes para nós. Nem tudo aqui foi desgraça, nem tudo aqui foi problema, como eu já disse num vídeo anterior aqui mesmo desse canal. Tem muitas coisas grandiosas construídas aqui no Brasil. Nós temos muitas pessoas que vieram antes da gente e que fizeram coisas maravilhosas para que a gente pudesse hoje desfrutar aqui no Brasil. Você que está me assistindo aí, talvez tenha a sua família, talvez tenha professores, pessoas que passaram por você, tradições que você até hoje vive. Se você mora no interior aí do país, né? O interior é muito tradicional nesse sentido. Preserva festas, preserva celebrações e não querem perder aquilo. Quem quer perder, por exemplo, uma grande tradição da sua cidade? Ah, porque agora precisa passar uma rua aqui, ou precisa construir um prédio, não vai ter mais esse lugar aqui onde se faz aqui uma procissão num feriado religioso. Quem quer perder isso? Ninguém. Né? Ou pelo menos as pessoas que estão ligadas a essa tradição não vão querer perdê-la. Então não é uma visão teórica, digamos assim. É óbvio que ela foi teorizada, mas ela não é propriamente uma visão teórica. No Brasil nós temos talvez um grande teórico do conservadorismo, aquele que escreveu sobre o que é, que definiu o conservadorismo, que é o João Camilo de Oliveira Torres. É um historiador, ou foi um historiador brasileiro, um sociólogo, um pensador brasileiro de grande calibre, e que ele escreveu várias obras sobre a história do Brasil e numa delas ele fala sobre conservadorismo. E aqui eu queria ler uma definição simples que ele dá sobre esse tema. Então, abre aspas para João Camilo de Oliveira Torres. Podemos dizer que o traço mais característico da psicologia conservadora consiste exatamente no fato de que não considera viáveis as transformações e mudanças feitas sem o sentido da continuidade histórica. Mas o conservador acha impraticáveis e condenadas ao suicídio todas as reformas fundadas unicamente na vontade humana, sem respeito às condições pré-existentes. Podemos reformar por meio de um processo de cautelosa adaptação do existente às novas condições, e nunca pelo estabelecimento de algo radicalmente novo. Fecha aspas. Portanto, nesse sentido, o conservador ele é antirrevolucionário. Ele é anti aquelas mudanças que são ou que se pretendem ser feitas de modo radical. Vamos mudar tudo e depois a gente vê no que dá. Porque as revoluções fazem isso. Elas nascem do ímpeto, da vontade de mudar, mas ela não tem geralmente uma perspectiva de como as coisas vão ficar do ponto de vista prático. Né? Às vezes a revolução parte de um ideal. Não, se a gente derrubar tudo que existe e fizer outra coisa, a gente vai alcançar o mundo melhor. Agora, tá, o que é esse mundo melhor? Onde que ele já existiu? Onde que uma revolução levou a esse determinado tipo de sociedade que vocês querem construir? Então, um conservador ele é essencialmente antirrevolucionário. Ele só aceita as mudanças que passam por um processo em que faça a ligação entre aquilo que deve permanecer e aquilo que deve mudar. Você não deve destruir tudo que existe para criar algo novo, baseado unicamente na vontade humana. Essa ligação com o passado, com as tradições, com a ancestralidade, com tudo que existe que tem valor para as pessoas, isso deve ser preservado na maioria dos casos.
Isso não significa que um conservador vai defender que a desigualdade que existe no Brasil permaneça porque ele quer conservar. Não, não é isso. É óbvio que quem é conservador enxerga que o Brasil é um país ultra desigual. Agora, a maneira de diminuir a desigualdade é que a gente precisa analisar. E não só, sei lá, tira tudo dos ricos e dá tudo para os pobres. Isso vai dar certo? Dá para fazer isso? Agir à maneira do Robin Hood? Não, pega dos ricos, dá para os pobres e aí está resolvido. A realidade mostra que isso é possível? Já aconteceu em algum lugar e deu certo? Se a gente não sabe, é melhor não mudar. E é óbvio também que dentro da tradição conservadora, como eu disse, nem todos foram teóricos do conservadorismo, mas agiram segundo essa visão de mundo, agiram segundo essa disposição conservadora no seu modo, inclusive, de fazer política. Quando eu digo, por exemplo, que André Rebouças, que para mim é e continua sendo, e talvez nunca mude isso para mim, o maior brasileiro de todos os tempos, um homem gênio, brilhante, sim, um homem que se sacrificou pelo Brasil, um mártir da abolição brasileira. Quando eu digo que ele era conservador, as pessoas têm dificuldade de perceber isso e de entender isso porque, sei lá, porque ele falava contra o latifúndio, né? Então veja, não há uma contradição entre você ser conservador e você ser justo. E você lutar por justiça. E naquele momento no Brasil do século XIX, o latifúndio, aliás, hoje também continua sendo, né? O latifúndio, o grande latifúndio, é um problema. Num país que tem tanta gente sem moradia. Como resolver isso? Então, o Rebouças tinha um projeto para o Brasil. E o projeto de Brasil do André Rebouças era um projeto conservador, que visava mudanças profundas na realidade brasileira, mas não sem assegurar que essas mudanças não deixassem pessoas de fora, que não destruíssem circunstâncias que devessem ser preservadas, ou tradições, ou mesmo instituições que devessem ser preservadas. E aí, numa carta que ele envia a Joaquim Nabuco em 1895, quando ele já estava no exílio, isso fica bastante claro, né? A visão que ele tinha sobre as coisas, como ele pensava antes, como ele pensava naquele momento, e o entendimento dele da perspectiva conservadora que ele tinha das mudanças sociais. Então, abre aspas aqui para André Rebouças. Certamente não se aperfeiçoa uma nacionalidade permitindo, sob pretexto de necessidade da guerra, todos os horrores e todos os crimes. Dificílimo é aperfeiçoar a espécie humana. Tenho disso a experiência íntima e pública em toda a minha longa vida de mestre e educador de meninos e moços. Se alguma coisa pode ser conseguida, é pela propaganda cotidiana, como fizeram Wilberforce e Cobden, e como imitamos de 1880 a 1888 na propaganda abolicionista. Nosso juvenil entusiasmo pela Revolução Francesa está hoje muito moderado. Quando consideramos o quanto há sofrido a França e quão longe ainda ela está do ideal de liberdade, de igualdade e de fraternidade, somos obrigados a concluir que foi um mal, tanto para a França quanto para a humanidade, esse amálgama de reformas filantrópicas no sangue e na alma do terror e do militarismo de Napoleão. Ainda mais, feito o cálculo dos abusos atuais da Terceira República em militarismo, em protecionismo, em burocracia, em exploração do povo por toda a sorte de monopólios, fica sem dúvida se eram maiores os horrores e as misérias do antigo regime. Fecha aspas. Então, quando eu falo de conservadorismo, é disso que eu estou falando. Então, todas as pessoas que desejam ser conservadoras, ou todas as pessoas que não são conservadoras e desejam compreender o conservadorismo, tem que compreender a partir dessa perspectiva, e não meramente olhando para políticos, para esse tipo de banditismo político que se pratica no Brasil, e ficar apontando e rotulando as pessoas de conservadores, ou neoliberais, ou mesmo comunistas. Então, assim, os rótulos servem para muito pouco na compreensão profunda dos problemas da realidade e das perspectivas e das visões de mundo das pessoas, tá? Então, se você concorda, se você discorda, deixa aqui seu comentário. Não esqueça de deixar seu like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal se você não se inscreveu. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau!